tenham a vossa Bíblia à mão, nós vamos precisar eventualmente dela para navegarmos em algumas passagens. Conforme eu estava a dizer, nós estamos a fazer uma série de mensagens sobre a vida de David e esta mensagem chama-se Jerusalém, que bonita és. É a última mensagem da série e fala, portanto, essencialmente sobre a conquista da cidade de Jerusalém e a maneira como esta conquista da cidade de Jerusalém, e reparem bem naquilo que eu estou a dizer, mudou completamente a face do cristianismo. Não é? E a conquista de Jerusalém foi algo que aconteceu em tempos remotos, ok? Cerca de 1000 anos antes da vinda de Cristo, mas a conquista de Jerusalém mudou completamente, determinou, ok, a face do cristianismo. Amém? Irmãos, aquilo que eu quero que percebam é que Jerusalém não é, ok, a conquista de Jerusalém, portanto, não tem apenas um significado estratégico, ok? Não é apenas algo que David, portanto, tivesse feito no âmbito, portanto, do seu reinado. A conquista de Jerusalém tem um significado espiritual muito importante para a nossa vida. Eu penso que ao longo da manhã e da mensagem que vou partilhar convosco, quero destruir alguns mitos que nos podem aproximar de uma forma de idolatria no que diz respeito, portanto, a Jerusalém, mas vai-nos mostrar muito sobre os planos, portanto, de Deus para o crente através de Jerusalém. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que Deus é um Deus de alianças. E eu digo isto porque o símbolo, nós vamos perceber isto, da aliança de Deus com David, o símbolo exterior da aliança de Deus com David é a cidade de Jerusalém. Quando eu me casei com a minha mulher, houve um símbolo da nossa aliança, não é? Que diz algo visível, que diz às pessoas que nós estamos casados. Quando as pessoas olham para o meu dedo, sabem, ok, que existe um compromisso entre mim e uma pessoa qualquer. Se virem por dentro da aliança, está lá escrito o nome da minha mulher e a data em que esta aliança foi, portanto, celebrada. Ok? Então, sempre que Deus faz uma aliança com alguém, okay, Deus de alguma forma vincula essa aliança através, portanto, de algo externo. Eu vou falar rapidamente de algumas alianças que Deus fez com o homem. A primeira aliança que Deus fez foi precisamente no Jardim do Éden com Adão. Okay? Aliás, Deus com Adão fez duas alianças. Fez uma aliança antes da queda e fez uma aliança depois da queda. Antes da queda, o símbolo da aliança que estava lá para selar aquela aliança era a árvore da vida. Depois da queda, eu vou passar muito rapidamente, porque cada uma destas alianças dava uma mensagem. Mas eu só quero fazer aqui primeiro o enquadramento para vocês perceberem. Depois da queda, portanto, de Adão e Eva, a aliança foi selada com um sacrifício de animais, um sacrifício que tipifica o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos remir. Amém? Depois Deus fez uma aliança com Noé. A aliança com Noé fala da nova criação, ok? E o sinal externo dessa aliança, vocês sabem qual é? É o arco-íris, ok? Sinal externo. Depois Deus fez uma aliança com Abraão, ok? Que lhe iria dar um povo que seria conhecido, ok? Por aqueles que são da fé, ok? A aliança que Deus fez com Abraão antecede a aliança que Deus fez com Moisés, significando que a aliança da fé é primeira que a aliança da lei. E nós já vamos perceber isso, ok? Qual é o sinal externo da aliança que Deus faz com Abraão? É a circuncisão. Depois Deus faz uma aliança com Moisés. A aliança com Moisés fala de uma nação, okay, separada para Deus. E o símbolo dessa aliança é a lei. Amém? Isto é importante sabermos. Depois Deus faz uma aliança com David, okay? Construir a casa de David, um reino que vai ficar para todo o sempre. São estes os termos da aliança com David e nós vamos voltar lá. Depois Deus faz uma aliança com Jesus Cristo. Okay? Reconciliar a humanidade toda com Deus. Okay? A Bíblia diz em 2 Coríntios que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e que fez de nós próprios ministros dessa mesma reconciliação. Agora, amados, há aqui algumas coisas que são importantes nós sabermos. Algumas alianças que Deus faz com o povo são condicionais. Outras alianças que Deus faz com o povo são incondicionais. As alianças condicionais, por exemplo, com Moisés, com Josué, onde ele diz, se fizeres conforme eu te mandei, okay, então serás abençoado. Mas se não te fizeres, se te afastares, então a maldição virá sobre ti. São as alianças condicionais. Eu farei isto se tu fizeres aquilo. Ok?
Eu farei isto se tu fizeres aquilo. Mas há alianças que Deus faz com o homem que são incondicionais. Elas vão acontecer independentemente daquilo que o homem faz. Essas alianças é interessante. Quando Deus faz uma aliança incondicional com o homem, que foi o caso da aliança que ele fez com Abraão, Deus faz uma coisa. Para não haver caso de Abraão falhar, Deus faz a aliança consigo próprio. E se vocês estudarem a aliança com Abraão, vocês veem que Deus adormeceu Abraão. Deus adormeceu Abraão. Deus fez a aliança consigo próprio para garantir que Abraão não estragasse, fizesse ele aquilo que fizesse. E a aliança com Jesus Cristo é muito interessante, que é uma aliança que Deus faz com Ele próprio. Deus não fez uma aliança com nenhum homem, a não ser com o próprio Deus, homem. Para que garanta que aquilo vá acontecer, que o seu plano se cumpra exatamente conforme Ele traçou, e que nenhum homem, nenhum demónio, nenhum diabo, ninguém possa impedir que o plano de Deus se cumpra, então Deus faz a aliança com o homem, tirando o homem da equação. E isto é muito importante. Okay? A aliança que Deus faz com Davi, e é nessa que eu me quero centrar aqui, okay? Deus tem, portanto, no aspecto visível, okay, dessa aliança, a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém. Na aliança que Jesus Cristo fez, que Deus fez com Jesus Cristo, o símbolo visível dessa aliança é a cruz. Okay? Nós, olhando para a cruz, percebemos, portanto, a aliança. Agora, amados, nós vemos que Deus fez uma aliança com David e diz que lhe iria construir uma casa. Na altura em que David quer construir o templo, ele diz que quer edificar uma casa para o Senhor diz, não, as tuas mãos estão manchadas de sangue, eu vou fazer aqui um acordo contigo. Faz esse acordo já quase no fim, portanto, do reinado de David. E diz, eu é que te irei construir casa. Okay? E essa casa vai permanecer para sempre. Jesus Cristo é o herdeiro da casa de David, que permanece para sempre. Mas a aliança que Deus faz com Salomão, que é o herdeiro da casa de David, que é quem constrói o templo, é condicional. Reparem bem que diz lá, um dos versículos mais conhecidos da nossa Bíblia, segundo Crônicas 7,14, todos nós sabemos de cor, basicamente, o que é que diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, sabem o resto? Como é que é? E orar, e me buscar, e se arrepender de todos os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas reparem bem, o versículo 19 diz assim, porém, se te afastares, se te apartares, okay? Se deixares o Senhor, okay? Então, ou seja, vem esta bênção, não é? Se obedeceres. Aquilo que Deus pactua com David não tem forma de não acontecer. Mas aquilo que Deus pactua com Salomão pode ou não acontecer. Ele diz, eu manterei a tua casa se, ok, porém te desviares e desviares dos meus estatutos, então o acordo selado com Deus deixa de fazer efeito. Então, amados, muitas vezes nas alianças que Deus faz connosco são dessa forma. Mas vamos nos centrar na aliança de Davi. Os termos da aliança dizem que a casa de Davi permanecerá para sempre. Ora bem, a casa de Davi permanecerá para sempre, essa aliança cumpre-se na vida de Jesus Cristo. Mas há uma casa, primeiro, que Davi tem que edificar ao Senhor. E essa casa chama-se Jerusalém. Ora, nós pensamos que Jerusalém, que acontece aqui, neste momento, com Davi. Mas Jerusalém, a cidade de Jerusalém, atravessa a Bíblia, de Gênesis até ao Apocalipse. Do primeiro livro da Bíblia até ao último livro da Bíblia, nós ouvimos falar da cidade de Jerusalém. Amados, vamos abrir, se não se importam, em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18. Quem tem Bíblias, tablets, o que for. Gênesis, capítulo 14, no versículo 18. Okay. Eu quero que tenhamos presentes esta passagem. Há um princípio da interpretação bíblica que diz que quando alguma coisa é mencionada na Bíblia pela primeira vez, ela é marco para eventos futuros. Okay? Significa quando algo relevante é mencionado pela primeira vez na Bíblia, significa que ela é tipo de Cristo. Okay? É algo que aponta, é sombra de algo que se vai revelar efetivamente mais à frente e de forma importante. Então este versículo diz assim: ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Para que os amados percebam, este momento está a acontecer, há aqui uma luta entre 9 reis. 5 reis de um lado, 4 reis do outro.
No meio dessa contenda, ok, o sobrinho de Abraão, Ló, é levado cativo. Okay? Abraão se levanta, pega em alguns dos seus melhores homens e vai recuperar o seu sobrinho. Só que acontece aqui um acontecimento muito interessante. No meio desta batalha entre estes reis, são 9, aparece um rei que não é mencionado entre os 9. Este é o 10º rei, mas ele não é mencionado como estando com os 9. Diz de repente, no meio daquela contenda, diz que o rei de Sodoma estava a falar, de repente Melquisedeque entra na história, ok? E o versículo diz exatamente assim: ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E diz que ele abençoou Abraão e que Abraão lhe deu o dízimo de tudo aquilo que tinha. Agora reparem bem, amados, isto vocês vão cair para o lado. Coisas que aparecem aqui pela primeira vez. Todas as citadas nestes versos. A palavra Melquisedeque nunca tinha aparecido até este momento. Okay? Salém nunca tinha aparecido até este momento. Pasmem-se. Pão e vinho juntos nunca tinham sido mencionados na Bíblia até este momento. Mas sacerdote nunca tinha sido mencionado na Bíblia até este momento. Mas Deus Altíssimo, as duas palavras juntas, nunca tinha sido mencionado na Bíblia até este momento. E dízimo nunca tinha sido mencionado na Bíblia até este momento. Então, amados, vocês pegam numa expressão, num ou dois versos, e têm aqui tudo seguido, palavras todas elas mencionadas pela primeira vez num conjunto de versículos. Ok? E sabe o que acontece a seguir? Melquisedeque desaparece. Ok? E nunca mais ouvimos falar de Melquisedeque no âmbito desta história. Agora vamos perceber quem é este Melquisedeque. Melquisedeque é a formação de duas palavras: Melec e Tzedek. Okay? Melec significa rei. Okay? Tzedek significa justiça. Justiça não a nossa justiça dos homens, justiça do tribunal, mas aquilo que os ingleses têm uma palavra chamada righteousness, que é coisa bem feita, né? Direito. Não é justiça de castigo, é direito, ok? É algo bom. Portanto, este certo, exatamente, Melquisedeque, portanto, ele é rei de justiça, rei das coisas que são certas. Mas reparem bem, ele também é rei da paz. Porque Salém significa paz. É a raiz da palavra Shalom. Okay? Portanto, ele é rei de justiça e rei da paz. Quem é que vocês conhecem que é rei de justiça e rei da paz? Jesus Cristo. Amém? Agora reparem bem, ele veio fazer uma coisa. Ele veio junto de Abraão e trouxe pão e vinho. Amados, há uma guerra. Os reis estão a lutar entre si, ok? A matarem-se uns aos outros. E Melquisedeque aparece com a ceia do Senhor. O corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Ok? Oh, aleluia! Amados, ok? Abraão fala daqueles que são da fé. Da fé. Quem é que são da fé? Os judeus? Não. Todos aqueles que estão lavados no sangue do Cordeiro. Sejam eles judeus, sejam eles gentios, sejam eles americanos, portugueses, do Bailundo, não importa. Okay? Abraão fala de todos aqueles que são da fé. Os que são da fé só são da fé por quê? Porque Jesus Cristo morreu por eles na cruz. Okay? Ou seja, a ceia do Senhor, este sangue e este pão, okay? Este vinho e este pão que testificam da morte e ressurreição de Jesus Cristo, estavam a ser apresentadas ao universo, ao mundo, a toda a gente, nos tempos de Gênesis, e de Jesus Cristo não tinha vindo, e já a palavra falava do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E então o Senhor... Okay. Melquisedeque é um tipo de Cristo, é uma teofania de Cristo, é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento para nos falar precisamente da ceia do Senhor, daquele que haveria de vir e que iria tornar possível que todos nós fôssemos feitos filhos de Abraão. Ora, Salém, amados, é o nome de Jerusalém, cidade da paz. É o que significa Jerusalém. Este indivíduo era o quê? Era o rei da paz, era o rei da cidade da paz, era o rei de Jerusalém. Agora, este indivíduo não era só rei da paz, não era só rei de justiça, ok? Ele era também sacerdote. Amados, e quem é que vocês conhecem que é rei e sacerdote também ao mesmo tempo? Jesus Cristo. Só que há mais.
Quem é que Jesus Cristo fez rei e sacerdote? Todos nós. Quando ele diz que é rei dos reis, ele está a dizer que é rei de reis. Ele está a dizer que é rei de reis. Ele nos fez reis e sacerdotes juntamente com ele. Amém? Bom, mas este Melquisedeque, que é rei e é sacerdote ao mesmo tempo, tipifica o Jesus Cristo que há de vir. Só que, amados, eu vou falar de uma coisa aqui muito interessante. É que ele também aponta para um tipo de Cristo que ainda há de vir, que está representado na figura do rei David. E há aqui mistério, e há aqui segredo, e há aqui glória. Pela primeira vez também as palavras Deus Altíssimo são mencionados, portanto, aqui. E agora reparem bem, e a palavra dízimo também juntamente, não se preocupem que a gente já levantou a oferta, não vamos levantar novamente. Mas é importante que o ato de dar a Deus, okay, o ato de devolver a Deus aquilo que nós recebemos dele, está associado ao ato da nossa própria salvação. Ela é ministrada por Deus. Ela é ministrada por Deus, ok? Mas nós que somos o resultado e o fruto da bênção, ok? O resultado e o fruto da bênção, devemos devolver a Deus, ok? A parte daquilo que Ele nos deu. Portanto, ou seja, uma coisa sem a outra não funciona. Ou seja, a bênção de Deus sobre a nossa vida sem o nosso louvor a Deus, portanto, não existe. Ou seja, nós somos uma espécie de eco, de ricochete, tudo que vem de Deus bate em nós e volta para Deus. Se não for assim, não faz sentido. É isto que esta passagem nos está a dizer. Amados, então vamos agora dar aqui um salto. A primeira vez depois desta que nós ouvimos falar de Jerusalém novamente, e reparem bem, esta cena entra aqui e depois é como se caísse assim num vazio, ok? Agora, nós devemos perceber que a revelação bíblica, ela é contínua e progressiva, ela é como um bolo mil folhas, ok? A gente vai pondo camada em cima de camada, em cima de camada, em cima de camada, em cima de camada, e depois no fim fechamos, portanto, com a última camada e o bolo está feito, ok? Portanto, a camada superior supera sempre a camada inferior. É assim que funciona na Bíblia. Então nós começamos com sombras e tipos no Antigo Testamento, ok? E terminamos com a revelação. As coisas que estavam escondidas no passado tornam-se reveladas no presente. É assim que funciona a Bíblia. Então nós saímos deste evento, ok? De Melquisedeque e de repente ouvimos falar de Jerusalém novamente no tempo de Josué. Ok? Há aqui uma promessa, ok? Deus tinha formado um povo, portanto, no Egito, okay? O povo tinha entrado para lá nos tempos de José, cresceu, portanto, tornou-se escravo, depois clamou por um libertador e Deus levantou Moisés. Deus fez uma aliança condicional com Moisés e com Josué. Quando eles entraram na terra prometida, se eles obedecessem e fizessem exatamente conforme Deus tinha dito, tudo iria bem. Se eles não fizessem, então as coisas não corriam bem. E o que é que aconteceu? As coisas não correram bem. Okay? Eles conquistaram grande parte, portanto, da terra prometida, mas eles não eliminaram os povos que lá estavam, não foram obedientes a tudo aquilo que Deus tinha dito, e então aqueles povos que lá ficaram acabaram por perseguir nos anos seguintes, portanto, o povo de Israel. Ok? Mas então o que é que acontece? Esta terra de Jerusalém foi uma das terras não conquistadas por Josué. Josué não conseguiu conquistar a terra de Jerusalém. Naquele tempo, portanto, aquela terra era ocupada pelos jebuseus, um povo descendente, okay, de Cão, okay, é um dos filhos de Cão, chamado Jebus, okay, que depois deu origem, portanto, às descendências dos jebuseus, e eles ocupavam aquela terra. Portanto, Jerusalém ficava citada num monte, Sião, e tinha uma, portanto, muralha à volta. Não era uma cidade muito importante, havia ali cidades à volta mais importantes do que aquelas para os homens, porque ela estava guardada para o tempo de David. E os israelitas não conseguiram conquistar, portanto, aquela terra durante aquele período. Mas acontece um fenómeno, ok? Passados cerca de 400 anos, okay, nós chegamos a Saul. Okay? Saul é instituído rei de Israel. Okay? Ele também não consegue conquistar, tem várias lutas contra os jebuseus, não consegue conquistar a terra até chegar ao tempo de David. Agora, amados, prestem bem atenção, porque aqui existe revelação também. Saul morre, David passa a reinar em Hebron sobre Judá. Okay? Mas no reino do norte, Isboset, que é um dos filhos de Raul, continua a reinar, juntamente com o seu general de guerra, Abner. E então, quando David finalmente é coroado rei de Israel e de Judá, okay? Só nesse momento, agora reparem bem, ele reina então sobre Judá e sobre Israel durante 33 anos. 33 anos é o tempo de ministério de quem?
de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ok, o tempo de ministério de Jesus Cristo foram 33 anos. O tempo que David reinou sobre Israel e Judá juntos foram 33 anos. Agora, o mais interessante, qual foi o primeiro ato público da tomada de posse de David? A conquista da cidade de Jerusalém. A cidade que durante 400 anos não tinha sido conquistada, okay? A cidade que outros em Israel tentaram conquistar e não tinham conseguido, David vai e toma aquela cidade. Estrategicamente era muito importante. Eu vou-vos dizer porquê. Porque era uma cidade neutra. Não se esqueçam, havia dois povos ali. Okay? Havia dois povos, Judá de um lado e as outras 11 tribos do outro, reconhecidas como Israel. De repente David é coroado o rei de Israel também. Para que não houvesse divisões e facções, portanto, dentro destes dois povos, então David escolheu uma cidade neutra, que nem ficasse em Jerusalém, que nem ficasse em Israel, que nem ficasse em Judá. Então a cidade perfeita que estava entre os dois reinos era precisamente a cidade que não tinha sido conquistada ainda. Então ele vai e conquista Jerusalém, ok? E ele põe, portanto, o seu trono em Jerusalém e passa a ser chamado a cidade de David. Ora, agora, nós sabemos que a cidade de David, não é também chamada a cidade de Deus. Agora, reparem bem aqui algo mais que aponta para... Abram as vossas Bíblias, por favor, em Efésios 2,14. Efésios 2,14. Fica no Novo Testamento. Efésios 2,14. Diz assim, se não encontrar eu posso ler. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Quando nós dizemos que David é um tipo de Cristo, também aqui nós nesta passagem o que é que vemos? Que David, dos dois povos, fez apenas um, derrubando a barreira que estava no meio deles, okay? De dois povos, Israel e Judá, pela primeira vez na história do reino, estavam debaixo de um só rei. Tal como Cristo de judeus e gentios fez apenas um só povo, também David, tomando Jerusalém, fez um só povo. Jerusalém é tal como a cruz em Cristo foi o fator congregador de todos debaixo de Jesus Cristo, também Jerusalém tipifica a junção de dois povos num só, debaixo de um só rei. E 33 anos ele reinou, portanto, debaixo, em cima, portanto, destes dois reinos. Agora, reparem bem, a conquista de Jerusalém tipifica também a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém na última semana, portanto, que antecede a sua crucificação. E, amados, tudo muda em Jerusalém. Depois, tudo muda em Israel, depois da conquista de Jerusalém. Eu quero chamar agora a vossa atenção para alguns aspectos sobre David. David era considerado o rei cantor, ou o rei poeta, ou o rei músico. Amém? David era também considerado por um rei guerreiro, certo? Mas David era considerado também um rei pastor. Mas nós não ouvimos falar de David como sendo um rei sacerdote. Nós não ouvimos falar. Em nenhum lado na Bíblia nos diz que David era um rei sacerdote. Mas David era um rei sacerdote. E nós não podemos, nem precisamos de encontrar o versículo na Bíblia para dizer que David era sacerdote. Nós vamos ver aquilo que David fez quando conquistou Jerusalém e vamos perceber que aquilo que David fez é serviço e trabalho de sacerdote. Amados, prestem muita atenção naquilo que eu vos vou dizer agora. Isto é muito importante. Quando David conquistou a cidade de Jerusalém, como é que estava o reino? Como é que estava o reino de Israel? O reino de Israel estava um caos. Okay? Quando Samuel morreu, o que é que aconteceu? Samuel morreu, o reino ficou sem profeta. Saúl estava desviado dos caminhos do Senhor. Começou a consultar necromantes. Não havia profeta em Jerusalém. A arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, não estava em Israel. Não havia culto em Israel. Não havia celebração em Israel. Deus não estava em Israel. Quando David conquistou Jerusalém, David traz de novo
Deus para Jerusalém. Da mesma maneira que Jesus Cristo, traz Deus para a nossa vida. Amém? Vamos seguir aqui algumas passagens que eu tenho para vocês. Prestem atenção, eu vou ler. Vamos ver o que é que David faz quando conquista Jerusalém. David constrói uma tenda para a Arca do Senhor. Amados, em Atos, diz que o Senhor, Jesus diz, que o Senhor edificaria o tabernáculo de David. Nós não ligamos muito a esta passagem. Amados, o tabernáculo de David não era o tabernáculo de Moisés. Vocês conhecem o tabernáculo de Moisés? Era grande, tinha um átrio, tinha a coisa dos sacrifícios, tinha a pia para lavar, tinha as mesas, tinha o santuário, tinha o santo dos santos, tinha o véu, tinha isso tudo. Sabem como é que era a tenda de David? O tabernáculo de David? O tabernáculo de David era uma tenda. E aleluia. Sabem uma coisa? Quando Jesus diz que vai edificar novamente o tabernáculo, Ele não diz nem o templo de Salomão, nem diz o tabernáculo de Moisés. Sabem porquê? Quer o templo, quer o tabernáculo, tinha uma coisa que Deus odeia. Diz. Não. Quer o templo, quer o tabernáculo, tinha uma coisa que Deus odeia. Chama-se véu. Chama-se véu. Sabe o que é que Deus destruiu quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? O véu. Sabe o que é que significa o véu? Significa a separação entre Deus e o homem. Aquilo era algo que foi feito, que tinha que ser feito para a proteção do homem, porque o homem tão grande na sua impureza não se podia aproximar de Deus. Então, quer no tabernáculo de Moisés, que viviam debaixo da lei, quer no templo que viviam debaixo da lei, teve que haver um véu para separar o homem de Deus. E apenas o sumo sacerdote podia uma vez por ano entrar naquele lugar para sacrificar em nome do povo. Mas o tabernáculo de David não tinha véu. E, amados, vamos dizer porquê? Porque o tabernáculo de David tipifica a nossa vida com Cristo hoje na presença de Deus. Por isso, aquilo que Deus quer levantar, o tabernáculo de David, é um tabernáculo onde nós e Deus estamos em comunhão, onde nós e Deus estamos juntos. Primeira coisa que David fez foi construir um tabernáculo para a tenda. E vamos ver a especificidade deste tabernáculo. Diz a seguir, ele traz, portanto, a arca para Jerusalém, ok? Portanto, a ausência da arca significava a ausência da presença de Deus em Israel. Depois diz, ouçam, amados, David sacrifica perante o Senhor e perante o povo e abençoa o povo. Isto é trabalho de sacerdote. Quando a arca estava no templo, quando a arca estava na tenda, todas as pessoas trouxeram, portanto, as ofertas. David trouxe, ele sacrificou e abençoou o povo. E cada um daquele povo levou um pedaço de carne e um bolo de pão para casa, okay, que saiu, portanto, dos sacrifícios oferecidos. Quem é que sacrificou? David. Vamos ouvir mais. David designa levitas como músicos para estarem diante da arca. Então reparem bem, nós estamos aqui a falar do louvor. A arca está aqui e ele designou levitas 24 horas por dia para estarem diante da arca, que simboliza a presença do Senhor, a entoar louvores. Okay? David institui, os salmos como ações de graças. Uau! Nós hoje lemos os salmos, nós cantamos os salmos, ficamos hoje a saber que foi David que instituiu os salmos como ações de graças. Ou seja, os levitas que estavam lá tocavam com os seus instrumentos os salmos que quer David, quer Asaf, quer os outros músicos tinham feito e estavam continuamente diante da presença do Senhor. Mas mais, nós lemos isso em 1 Crônicas 16:7. David determina as funções e os turnos dos levitas. Ou seja, ele não só selecionou levitas como músicos, como pegou nos outros levitas e determinou as funções e os turnos de cada um deles. Mas David define as funções dos cantores, David define as funções dos porteiros que servem no templo, David define as funções dos guardas dos tesouros, David define as funções dos oficiais e juízes, David faz os turnos mensais desta gente toda. Depois Deus faz uma aliança com David.
Deus vai construir uma casa para David. 1 Crônicas 17:14. Jesus é o herdeiro dessa casa. David compra o lugar para a construção do templo. David providencia todos os materiais para a construção do templo. David faz os planos do templo e instrui Salomão sobre a construção, portanto, do mesmo. Amados, quando olhamos para tudo aquilo que David fez neste preciso momento, nós vemos um tipo de uma Jerusalém, que é uma Jerusalém celestial, que neste momento está nos céus, em que continuamente Deus é o centro da adoração. A característica principal da cidade de David é que era centrada na adoração a Deus. Deus era o centro daquela cidade e tudo à volta daquela cidade estava para adorar Deus. David montou todo o esquema, portanto, do templo, do sacerdote, preparou os sacerdotes, formou os sacerdotes, fez as escalas, ele fez tudo aquilo que faria um sumo sacerdote no que diz respeito, portanto, à adoração ao Senhor. Não havia Deus em Israel, não havia templo em Israel, não havia arca em Israel, não havia adoração em Israel. Foi David quem preparou tudo para o Senhor. Agora, irmãos, diz assim: esta cidade organizada e estruturada à volta de Deus é o tipo de Jerusalém celeste, espelho da nossa morada com Deus. Okay? É um protótipo, uma espécie de uma maqueta daquela que vai descer no céu. No livro do Apocalipse diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e mesmo Deus estará com eles. Contrariamente aos outros tabernáculos e contrariamente ao templo, havia uma separação entre Deus e os homens. Neste tabernáculo, nesta cidade de Jerusalém, nesta tenda de David, Deus e os homens comunhavam permanentemente. Okay? Portanto, esta cidade de Jerusalém é um tipo, portanto, da Jerusalém celestial. Agora, amados, nós vamos já avançar para o fim. Jesus entra na história. De repente Jesus entra na história. Jesus entra na história que há 2000 anos atrás. E ele tem um encontro com a mulher samaritana. E naquele encontro com a mulher samaritana ele diz, okay, os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. E ele antes dizia, nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Jesus veio fazer uma coisa tremenda. Okay? Ele veio acabar com o estatuto de Jerusalém. Ele veio terminar com o estatuto de Jerusalém enquanto cidade santa. Ele disse, nem aqui, nem em Jerusalém. E hoje, amados, nós somos chamados a orar por Jerusalém. Nós somos chamados a orar pela paz em Jerusalém. Nós somos chamados para interceder por Jerusalém. Okay? Porquê? Porque queremos que aqueles que foram chamados por Deus segundo o seu decreto sejam também salvos. Porque o judeu, por ser judeu hoje, viva ele onde ele viver, se ele não passar pela cruz de Cristo, ele não é salvo. Viva ele em Jerusalém, no bairro mais ortodoxo, em cima do poço de Jacó, ele não é salvo. E hoje, amados, nós temos uma correria para Jerusalém, ok? E deixem-vos dizer uma coisa, Jerusalém não é lugar de adoração, nem lugar de devoção. Isso pode ser para os muçulmanos que se viram para Meca ou para Jerusalém como um dos seus lugares de devoção. Okay? Para o cristão, Jerusalém não é um lugar de adoração nem um lugar de devoção. O Senhor quer que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Agora reparem bem, nós não nos devemos deixar levar por um espírito de ignorância que possa provocar em nós idolatria. O apóstolo Paulo, em Gálatas, nos exorta a conhecermos a verdade que liberta. Abram, por favor, em Gálatas 4, só 2 versículos e já terminamos. Sei que a Cristina tem aqui. Gálatas 4, 22 a 31, e eu vou ler. Prestem atenção, diz assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Todos sabemos isto, um da escrava, o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria. Ou seja, isto é uma alegoria. E ele explica a alegoria. Ele diz assim:
Pois estas mulheres são dois pactos. Um do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a servidão, ok? Para a servidão, e que é Agar. Ora, esta Agar, ouçam bem, amados, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Esta Agar é o Monte Sinai na Arábia e, leiam? Corresponde Jerusalém. Exatamente. Falem bem, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, pois é Escrava com seus filhos. Amados, Paulo está a dizer aqui que a Jerusalém atual do tempo dele e atual do nosso tempo, okay, corresponde a Agar. Okay? Agar, vinha do Egito, era escrava, e os filhos de Jerusalém hoje, que estão debaixo da lei, estão em escravidão. Ele diz aqui: ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. E diz: a qual é a nossa mãe. Pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e aclama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada dos que o não têm marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Mas como aquele tempo que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Eu amo Jerusalém. Okay? Eu quero ir lá, eu não vou morrer sem visitar aquela cidade, sem andar naqueles círculos. Mas é da mesma maneira que eu vou para a República Dominicana ver o euro, ou passear numa praia de areias brancas do outro lado qualquer, porque me diz qualquer coisa. Não porque aquela cidade seja santa, santificada. Aquela cidade, segundo o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, simboliza Agar. Okay? Quem é de Jerusalém hoje está em escravidão, porque a nossa Jerusalém é celestial. A nossa Jerusalém está no céu. E é a mesma Jerusalém que um dia vai descer. E o que nós precisamos saber, amados, é que nós temos um bilhete na nossa mão. Nós temos um bilhete na nossa mão. E aquilo que eu quero saber é quando essa Jerusalém descer, okay? Ou há duas hipóteses: ou quando ela descer eu já lá venho dentro. Amém? Se eu morrer hoje, okay, eu vou para a Jerusalém Celestial. Quando ela descer, eu venho junto. Ou então, se eu ainda não tiver morrido, quando ela descer, eu já tenho o bilhete. Okay? Tenho um salvo-conduto para poder entrar na Jerusalém e governar os 1000 anos com Cristo nesta terra. Essa é a Jerusalém Celestial. Ouçam o que é que o apóstolo Paulo, o autor da carta aos Hebreus, diz assim. Okay? E vamos terminar. Ele diz, referindo-se a Jerusalém: pois não chegamos ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram rogaram que não se lhe falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. É tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado e tremo. Mas o apóstolo diz assim: mas chegastes ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, à miríadas de anjos, à universal assembleia e à igreja dos primogênitos inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que Abel. Diz que quê? Que vou chegar? Diz que vou chegar? Não, diz que já cheguei. Diz que já chegamos. Este escritor desta carta está a escrever aos Hebreus a dizer: atenção, vocês já chegaram à Jerusalém Celestial. Vocês não precisam de ir em rumaria a Jerusalém. Vocês não precisam de ir a correr ao templo. Vocês não precisam, porque já não é isso. Okay? Esse templo, essa Jerusalém é sinónimo de escravidão. O próprio Senhor Jesus Cristo dizia: não vai ficar pedra sobre pedra. E quando o templo agora em Jerusalém for construído, porque estão a ser feitos planos para construir aquele templo, milhares de cristãos vão entrar em idolatria, a correr para aquele templo, como se aquele templo fosse o templo de Deus vivo. Esquecendo que o apóstolo Paulo dizia que Deus não vive em templos construídos pelas mãos dos homens. Amém? Amém. E eu vejo hoje muitos cristãos querendo se tornar... As palavras do próprio Paulo diziam: oh, insensatos Gálatas, quem vos enganou?
Cristãos hoje querem ser judeus, que tocam chofar, que põem mantos, que se rapam, que... Aleluia! Jesus nos libertou da escravidão e nós agora vamos nos pôr debaixo novamente de escravidão. Não conhecemos a palavra de Deus, não sabemos o que é que ela diz. A Jerusalém celestial, eu já lá cheguei, eu estou sentado com Cristo nos lugares celestiais. Por isso nós oramos e as coisas acontecem. Está a correr bem a feira? Amém! Porquê? Porque nos lugares celestiais nós temos todo o poder sobre toda a potestade. Nós já vivemos com Cristo nos lugares celestiais. Nós somos membros da Jerusalém celestial. Nós não temos que estar a correr para uma Jerusalém terrestre que nada pode fazer por nós. Vamos pregar o Evangelho lá. Vamos orar e interceder pela paz em Jerusalém para que os israelitas hoje encontrem salvação em Jesus Cristo. Porque sem Jesus Cristo continuam filhos da escrava. São filhos de Agar. A Jerusalém hoje equivale ao Monte Sinai. É lei. E lei é condenação. Lei é pecado. Lei é escravidão. Agora, amados, tu podes dizer assim: mas espera aí, eu ainda não estou a ver isso. Okay? E então diz assim, dizendo, ok? Mas muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus, a voz do qual abalou então a terra. Mas agora tem ele prometido dizendo, reparem bem, ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, diz o apóstolo, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que permaneçam as coisas inabaláveis. Portanto, uma vez mais, Deus vai abalar o mundo, okay? E isso é quando Jesus vier na segunda vinda. Ele vai abalar o mundo, Ele vai abalar as fundações da terra, Ele vai retirar tudo aquilo que é criado, tudo aquilo que é abalável, para pôr a coisa que não é abalável. Que é o quê? Esta Jerusalém que vai descer do céu, que não pode ser abalada. Amém, amados? E aí nós vamos entrar. Eu sei que a mensagem é forte. Os que são de Israel físico, os que são da Jerusalém terrestre, estão em escravidão. São comparados ao filho da escrava. A nossa oração por eles é para que encontrem Jesus. E tal como nós, possam chegar à Jerusalém celestial. Tu podes dizer, mas eu não vejo essa Jerusalém. Sim, mas nós sabemos que todas aquelas coisas, quando uma vez mais o Senhor abalar a estrutura da terra, tudo então que está criado será completamente destruído. E então nesta terra ficarão as coisas que de uma vez por todas nunca mais serão abaladas. Amém, amados? Então é assim. É verdade, podemos bater palmas, porque as palmas são para Jesus e falam da nossa redenção. Okay? Quando David conquistou aquela terra, ele não sabia, não estava a ter noção, okay, do que é que ela iria significar para os israelitas daquele tempo. Okay? Ele instituiu o culto, ele instituiu o louvor a Deus, ele transformou aquela cidade na cidade do Deus vivo. Okay? Mas quando Jesus Cristo veio, okay, ele disse, não é em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, nós já chegamos à Jerusalém Celestial. Eu quero terminar só dizendo aqui uma coisa, amados. Nós temos que viver como se lá vivêssemos. Se nós, a minha mulher costuma dizer isto muitas vezes, e vocês ouviram na sede, falam sempre sobre isto, renovar a nossa mente, renovar, transformarmos pela renovação da nossa mente, Romanos 12:2, ok? Nós, enquanto não fizermos isso, nós somos cidadãos do céu aprisionados na terra. Nós temos que, pela forma como oramos, okay, aquilo que produzimos, aquilo que falamos, a forma como queremos, okay, nós temos que ser capazes de trazer o reino de Deus à terra, que é isso exatamente que Jesus Cristo nos chama a ser, embaixadores de Cristo, onde quer que nós estejamos. Okay? Quando nós oramos, Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Okay? Ou seja, nós agimos como embaixadores de Cristo enquanto estamos aqui, portanto, nesta terra. Nós já estamos na Jerusalém Celestial, nós já estamos em comunhão com Deus, nós não temos que esperar a nossa morte, nós já somos habitantes do céu, podemos lá ir sempre que nós quisermos. Em oração, nós estamos na presença de Deus.